Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre algumas situações que acontecem na nossa vida, que é abrir mão do direito, abrir mão de ter o direito. Do que? De qualquer situação. Direito de resposta, direito por algo. Vamos ver nas Escrituras o que o próprio Jesus fala sobre isso. Aqui em Mateus capítulo 17, do versículo 24, a partir do versículo 24, fala assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, que cobravam impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Só para vocês entenderem, tá? Naquele tempo lá, existia um tributo para o templo, Então todo judeu, a partir dos 20 anos de idade, tinha que contribuir para esse tributo, né? Isso está lá em Êxodo, capítulo 30, no versículo 13, que fala sobre o arrolamento. Arrolamento seria uma listagem de cidadãos judeus, né? daquela época, no qual era obrigado a contribuir aquele que tinha judeu acima de 20 anos ou mais, né? E nesse caso era 2 dracmas, né? Aí no versículo 25 fala que o Pedro respondeu, né? O Pedro respondeu a esses cobradores. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra impostos ou tributos dos seus filhos ou dos estranhos? Então Jesus perguntou a Pedro, porque Jesus era onisciente, já sabia o que tinha acontecido. Assim que Pedro entrou na casa, talvez para avisar Jesus sobre o tributo, ele falou: Simão, o que te parece, o que você acha sobre os tributos dos reis, né? Os reis cobram tributos dos seus filhos ou de estranhos? Aí Pedro respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos filhos. Por quê? Porque Jesus era o próprio Filho de Deus, o Rei de tudo. Logo, ele entende que se o povo judeu daquela época era o povo escolhido por Deus, que é o Rei dos Reis dos judeus, como é que o filho do rei vai ter que pagar tributo? Logo é isento. Assim Jesus explicou a Pedro. Porém ele continuou: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Estáter era o valor de uma moeda, né? Que era equivale a 3 dracmas, que os judeus, né? os cobradores de impostos estavam cobrando para ele, e para Jesus e para Pedro, né? Então, olha que interessante. Jesus, ele poderia argumentar, falar: não, eu sou o Filho de Deus, né? Ia ser uma doideira, uma loucura, né? Mas ele falou: não, para que não haja escândalos, eu vou abrir mão do direito e pode pagar ele. Ainda fez um milagre, né? Vai lá, Pedro. Não provou a fé de Pedro, que eu acho que nesse nível que Pedro já estava andando com Jesus, ele já sabia que Jesus era capaz de tudo que ele falasse, ele poderia falar tranquilamente. Então Pedro foi lá e fez como Jesus pediu, né? E tirou lá o valor para pagar o tributo, tanto dele quanto de Pedro. Então Jesus abriu mão do direito de reclamar, né? Outra citação da Bíblia que fala sobre abrir mão de direito
está lá em Gênesis, lá no capítulo 13 de Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 8, sobre Abraão e Ló. Né? Você que já conhece a história sabe o que eu vou falar. Né? Houve os empregados de Ló e de Abraão, que eram os pastores, estavam discutindo entre a mistura de suas ovelhas, o pasto, estavam brigando por espaço para que a ovelha pudesse pastar, né? Se alimentar. Então disse Abraão a Ló, versículo 8, lá do capítulo 13 de Gênesis: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E assim o fez Ló, né? Ló viu onde tinha mais pastagem e escolheu, claro, o lugar onde tinha mais pastagem, e Abraão foi para o outro lado. Olha que fala no 13, versículo 14. Né? Por quê? Porque até então, a gente está falando de abrir mão do direito. Então, Jesus abriu mão do seu direito como filho de Deus, né? Do rei dos reis. E o Abraão abriu mão do direito de brigar por terras e tudo mais. E falar, vai de um lado, eu vou para o outro. Qual lado você vai? Você escolhendo o seu lado, eu vou para o outro lado. Para não ter problema. Porque a gente é parente chegado, né? A família, né? E olha que fala no versículo 14 sobre isso, né? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha que interessante. Deus falou com Abraão não antes, mas depois que Abraão tomou essa decisão. Olha o que Deus falou para ele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Só até aí já bastaria, né? Mas eu vou complementar com o versículo, no versículo 12, um pouquinho antes. Aonde que é essa terra que Abraão acabou indo? Olha o 12 que fala: habitou Abraão na terra de Canaã, a terra prometida, né? A terra prometida. Então, por uma atitude de Abraão, de abrir mão do direito de lutar, né? Ter mais voz ativa, medir força com teu sobrinho, com seu sobrinho Ló, né? Afinal, sou teu tio, me respeita. Não, escolhe isso. A gente é parente chegado, nós somos família. Escolhe teu lado, e você escolhendo o seu lado, eu vou para o outro lado para que não haja briga, contenda. Aí Deus fala essa coisa linda, né? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Né? Então, assim, é muito lindo isso daí, quando Deus fala conosco, né? E ainda mais depois que nós abrimos mão do direito de reaver algo, né? Então, muitas vezes eu vejo que a gente tem que às vezes dar o braço a torcer, até às vezes a gente passa por bobo, né? Mas Deus, Ele está vendo o teu coração, né? Às vezes você abre mão de algo até valioso para você, simplesmente para manter a paz, né? Ou para não entrar em contenda. Tem mais um versículo aqui, para a gente finalizar o vídeo, que está lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, versículo 14 só. Ele fala assim, em Hebreus:
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, porque primeiro ele fala a paz com todos e a santificação. Claro, como que você vai se santificar se você vive em guerra com as outras pessoas? Por direito ou sem direito? Como que você vai se santificar dessa forma? Me lembro uma vez que uma pessoa, em uma reunião, uma pessoa ficou muito alterada. Né? E por isso ela foi meio que, com o tempo, ela se retirou do ambiente. Né? E a outra pessoa falou, essa pessoa que ficou alterada, realmente ela estava certa, mas a forma que ela conduziu a reunião, né, o fez perder a razão. E realmente é isso que acontece conosco. Às vezes, até tendo direito de algo, às vezes é melhor deixar, porque o estresse vai ser tanto, a dor de cabeça vai ser tanto, né? A energia que você vai gastar vai ser tanto, que você vai até prejudicar outra pessoa, no sentido de querer ganhar a força, do que é melhor simplesmente entregar. Assim como Abraão fez, assim como o próprio Jesus fez, né? E assim como fala em Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Então, essa palavra de hoje, né, eu creio que se você pesquisar mais na palavra de Deus, nas Escrituras, você vai encontrar mais exemplos sobre abrir mão do direito. Eu creio que você vai encontrar. Mas ore sobre esses textos bíblicos aqui, falado, e se você está numa situação dessa, ore a Deus e peça sempre sabedoria, e pergunte a Deus, Senhor, será que é a hora de entregar? De simplesmente entregar? E veja o que Deus vai falar com você, e se você for entregar, veja o que Deus vai fazer depois com você, assim como fez a Abraão. Bom, se fez sentido essa palavra para você, que você possa curtir o vídeo, compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas, porque é uma forma de propagar o Evangelho, né? E se inscreva para que quando tiver mais vídeos novos aí, você possa ser notificado, né? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua família e que Cristo te ajude a fazer a melhor decisão da sua vida. Em nome de Jesus, amém.